tudo aquilo que envolve professor, envolve aluno, envolve família, né, desses alunos, o veredito dessa análise é um só. Se não houver atribuição de responsabilidade aos estudantes, a educação vai ficar ainda mais prejudicada, não num futuro tão distante, mas hoje. Põe na quadrada, Eli. As pichações no portão da escola são apenas um exemplo da falta de respeito que existe para com um ambiente que em muitos países é considerado sagrado, o ambiente escolar. Não há números concretos a respeito da violência nas escolas aqui no Brasil, mas um estudo da Unesco aponta que 80% das agressões ocorridas atrás desses muros não são registradas. Mesmo assim, 50%, a metade dos professores aqui no estado de São Paulo, já registraram algum tipo de agressão sofrida durante a carreira em horário de trabalho. Um cenário extremamente preocupante. Nós temos imagens do ocorrido no início deste ano em uma escola estadual aqui da cidade de Bauru. Os carros de funcionários e professores estavam estacionados em frente ao prédio da instituição e foram depredados por alunos que saíram da escola. Nós temos imagens também gravadas por um celular de um aluno na cidade de São Manuel, que registrou a briga entre estudantes. Brigas que são a cada dia mais comuns, de acordo com especialistas. Estudos apontam também que a maior parte das escolas brasileiras são como essa aqui, uma escola estadual de Bauru. Tem muro, portão, mas muitas delas não possuem qualquer tipo de vigilância, qualquer tipo de segurança. O interior do prédio fica assim, jogado às moscas. A qualquer momento, uma pessoa estranha pode ter acesso ao local. O tema violência na escola é uma preocupação não só dos diretores de escola, da dirigente regional de educação, mas também da Promotoria de Justiça. Já realizamos uma reunião com todos os diretores no mês passado e agora estamos programando para o início de dezembro um novo encontro para buscarmos alternativas ao enfrentamento dessa situação. Entendemos que o modelo atual previsto em regimento escolar, ele não é suficiente, ele não é eficaz para o enfrentamento de questões mais crônicas. Professores reclamam bastante do próprio relacionamento dentro da sala de aula quando os alunos não querem fazer as atividades que os professores pedem e muitas vezes chamando a atenção, eles acabam sendo agredidos. Nos últimos anos nós temos percebido um aumento dessa violência, professores têm apanhado mesmo dentro da sala, levado pontapés, empurrões dos alunos. Alguns casos chegam a fazer boletim de ocorrência, vai para a delegacia de polícia, mas muitos dos professores têm medo até de relatar. Especialistas apontam que o jovem não está acostumado a ouvir o não. Se a escola der espaço, esse ambiente pode virar uma terra sem lei, sem organização e sem condições para o aprendizado. Jovem precisa de limite. A adolescência não pode ser sinônimo de falta de educação, uma falta de limite. Qual que é o desafio? O desafio da educação é o mesmo desafio da família na primeira infância, impor alguns limites. Porque quando você diz um não, não necessariamente você será atendida primeiro, né? Aceitar, ele não vai estar aceitando. Ele nunca irá concordar com você, mas ele tem que entender que tem causa, que tem consequências, que existe o limite. As regras da escola está claro, estão estabelecidas entre direção, coordenação, equipe docente, equipe discente. Então, aí a partir disso, vamos dizer um não sim. Faz parte do desenvolvimento, do crescimento, formação de caráter. Só que todos têm que comungar uma das seguintes maneiras, né? A paciência. É um processo gradativamente, não deve se desistir. Significa que você disse na primeira aula e o aluno não fez, o professor da sexta aula, da quinta aula irá desistir. Não se deve desistir. Uma situação que reflete bem os problemas dessa relação conturbada entre aluno e professor é exatamente essa aqui. O estudante está sentado na carteira dele, teoricamente prestando atenção na aula. De repente ele precisa ir ao banheiro ou tomar um pouco de água. Não faz muito tempo em que necessariamente ele era obrigado a levantar a mão e pedir autorização ao professor. No entanto, no cenário atual, o professor se sente desamparado, muitas vezes sem condições de exercer a autoridade que lhe cabe aqui dentro da sala de aula. O aluno levanta quando bem quer, sai da sala e volta quando bem entende.
E ai do professor se tentar questioná-lo. O relacionamento do professor-aluno ele tem sido muito difícil hoje. Um pouco a gente acredita que é por conta dos próprios projetos que o governo implanta, que não dão as condições necessárias para que o professor tenha mais autoridade, mais autonomia. Nós temos hoje a progressão continuada, o aluno não reprova, só se tendo a frequência ele já é aprovado. Acaba não levando a sério, não aprendendo muita coisa e dificulta esse relacionamento dentro da escola. No caso das escolas públicas aqui no estado de São Paulo, a progressão continuada é apontada por muitos como uma das responsáveis por esse cenário. Não há reprovação por faltas. O aluno não aprende a relação entre causa e consequência. Tudo pode, que no final, tudo dá certo. Fica muito mais difícil ele não ter a consequência. E não vamos, me desculpa a palavra, ser hipócrita. O aluno estuda pela nota. Nós também fomos assim. Quando nós tínhamos as avaliações, os nossos pais cobravam. Vai estudar, filho. Mãe, eu não tenho prova. Se você tivesse prova, você ia estudar. Então, às vezes, nós queremos uma mudança de hábito, que o aluno tenha consciência que ele precisa estudar, independente de ter a prova, independente de ter a reprova ou não, mas é muito difícil. Ele ter essa consciência neurológica é muito difícil. Quem trabalha com a educação sabe que uma solução para o problema não é fácil. Envolve os professores, a direção das escolas, a gestão educacional pública e também a sociedade como um todo, que sofre a interferência do que acontece dentro do ambiente escolar. Na minha visão, o que precisa é envolver outros órgãos de proteção da criança e do adolescente, órgãos na área de saúde e de assistência social. A escola sozinha não consegue enfrentar o problema, isso é um fato.